o acolhimento do doente com a classificação de risco é uma estratégia que precisa ser implantada em todas as unidades de saúde, em todos os pontos da rede de atenção à saúde. Lembrando que o principal objetivo desse acolhimento é facilitar o atendimento ao doente com suspeita de chikungunya. É o abraçar, o doente ele se sente acolhido ao ingressar na unidade de saúde que estiver organizada adequadamente para recebê-lo. E aí, organizada, por exemplo, pode significar uma mínima organização interna nessa unidade. E também a existência de algumas condições que facilitem a presença do doente enquanto ele aguarda o atendimento. Por exemplo, por vezes, cadeiras de rodas. Temos visto na epidemia em Feira de Santana e também no Amapá que algumas unidades não dispõem de cadeiras de rodas suficientes e os doentes estão caminhando com grande dificuldade. Mas voltando à classificação de risco, os profissionais de saúde devem estar atentos nesse processo de acolhimento, de atenção multiprofissional exigido pelos casos de chikungunya, atentos aos sinais de gravidade desse doente que adentra a unidade de saúde, estabelecendo e observando os critérios de internação e também tentando identificar pessoas que pertencem a grupos mais vulneráveis para desenvolvimento de formas graves da doença. Desnecessário dizer que chikungunya passa a ser uma doença nova nas comunidades onde ela chega. Todas as demais doenças existentes naquela comunidade continuarão a ocorrer, razão pela qual devemos ter em mente sempre um diagnóstico diferencial com doenças que tradicionalmente existem naquelas comunidades. Por exemplo, malária na região norte, maiaro em algumas localidades da região norte, dengue no país inteiro, continuam sendo diagnósticos, opções diagnósticas para aquele caso com suspeita de chikungunya. Lembrando que essa classificação de risco, ela possibilita, o estabelecimento e a compreensão do nível de gravidade desse doente, que, uma vez detectada esta gravidade, faz com que possibilite em tempo hábil o encaminhamento desse doente para uma unidade de referência, ou seja, aquele sofrimento acarretado pelo não reconhecimento de um quadro grave que o doente possa apresentar, isso diminui sobremaneira se aquela unidade estiver com o acolhimento e a classificação de risco devidamente implantados de acordo com este fluxograma que o Ministério da Saúde oferece. Ainda em relação ao diagnóstico diferencial entre dengue e chikungunya, é preciso ter em mente que, por serem os mesmos transmissores, Aedes aegypti e albopictus, mas sobretudo aegypti, nas grandes cidades brasileiras, nós temos uma grande probabilidade de ter as duas doenças sobrepostas nas cidades brasileiras, Brasil afora. E isso faz com que o diagnóstico diferencial de dengue em relação a chikungunya ganhe uma importância muito grande. Por quê? Porque dengue pode complicar e pode levar esse doente a um quadro de extravasamento plasmático, com hipotensão, com choque e muitas vezes com a morte, numa frequência infinitamente maior do que aquela verificada com chikungunya. Na dúvida entre
dengue e chikungunya, esse doente deve ser manejado como se tivera dengue e não chikungunya.